1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. O Evangelho, as boas novas da salvação em Jesus, tem a capacidade de gerar muitas coisas maravilhosas. Como, por exemplo, o Evangelho tem a capacidade de gerar uma equipa. Esta equipa, Paulo, Silas, ou Silvano e Timóteo. Esta equipa foi formada pelo Senhor, pelo Evangelho, por causa do Evangelho, e nós vemos detalhes sobre isso em Atos 17, nos primeiros versículos. Uma pessoa sozinha, mesmo sendo o apóstolo Paulo, não é capaz de fazer o trabalho do Evangelho. O Evangelho tem que ser algo que é proclamado, que é apresentado, que é levado ao mundo através de equipas. E aqui vemos este exemplo de Paulo, Silvano e Timóteo. No versículo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses nós lemos: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O Evangelho tem poder, transforma pessoas, transforma indivíduos, famílias, comunidades. O Evangelho tem poder. Em 1 Tessalonicenses 1:6 lemos: e vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Paulo está a falar aos Tessalonicenses. Porquê? Porque o Evangelho transforma pessoas. Porque o Evangelho gera discípulos que imitam Cristo. Gera discípulos que têm paixão por Jesus, que desejam ser como Ele, que desejam crescer em santidade e na fé. Mas também o Evangelho, ele leva aqueles que creem nele, o recebem e o anunciam, a passar por tribulações, perseguições, mas com gozo do Espírito Santo. Os Tessalonicenses estavam dispostos a sofrer pelo Senhor. O Evangelho surgiu em Tessalónica com muita tribulação, mas com muito gozo do Espírito Santo também. 1 Tessalonicenses 1:7. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedónia e Acaia. O Evangelho gera uma nova vida, gera discípulos que imitam Cristo, que estão dispostos a sofrer com gozo do Espírito Santo, e esse exemplo passa para os outros. O Evangelho tem a capacidade de se multiplicar. Uma fé morta não tem essa capacidade de se multiplicar, de gerar nova vida em nós e nos outros. Os Tessalonicenses tornaram-se modelo para todos os crentes na Macedónia e Acaia. 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. O Evangelho gera uma mudança de vida radical. Os Tessalonicenses converteram-se, mudaram de vida, converteram-se dos ídolos a Deus. Deixaram os ídolos e converteram-se a Deus. 1 Tessalonicenses 2:2. Mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. O Evangelho, Paulo está a falar sobre ele, o Evangelho gera pessoas ousadas. Paulo, Timóteo, Silvano, eles tiveram a confiança. Eles sabiam que Deus estava com eles. E eles, apesar de grandes combates, eles anunciaram, eles falaram do Evangelho. Deus dá sempre ousadia quando temos uma missão que Ele nos dá essa ousadia. Mas não nos dá antes de irmos. E haverá sempre combates, haverá sempre grandes conflitos quando o Evangelho é pregado. 1 Tessalonicenses 2:3-6. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundície, nem é feita com dolo,
Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. O Evangelho gera humildade, que é o que nós vemos aqui no apóstolo Paulo, e verdade. 1 Tessalonicenses 2,7. Antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. O Evangelho gera amor como uma mãe. Paulo amou aqueles irmãos em Tessalonicenses como uma mãe, porque o Evangelho não são projetos, mas são as pessoas e uma relação preciosa, uma relação de amor com elas. 1 Tessalonicenses 2,8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornaste muito amados de nós. Paulo continua a dizer quanto ele amava os Tessalonicenses, porque o Evangelho gera amor como o amor de uma mãe, mas gera também vida. O apóstolo Paulo ele desejava comunicar não somente o Evangelho, mas as próprias almas. Ele queria transmitir a sua própria vida, dar a sua própria vida, partilhar a sua própria vida. O Evangelho não é uma partilha de informação, mas é uma partilha da alma, da própria vida. 1 Tessalonicenses 2,9. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. O Evangelho faz-nos trabalhar arduamente. O Evangelho gera capacidade de trabalho naquele que o recebe e é comissionado por Deus para o transmitir aos outros. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-os e consolando-vos, instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. O Evangelho, ele gera exortação, mas também consolo. Ele faz isto nas nossas vidas e leva-nos a ser instrumentos para exortar e consolar os outros. Deus quer, através do Evangelho, gerar mais e mais em nós estas características. Gerar isto tudo que vimos em cada uma das suas igrejas locais.